Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no início deste dia para refletirmos a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, que é de Mateus 14, 13 e 21. E nos preparando assim para a nossa oração, nossa bênção do dia. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto, afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, e então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, em que nós estamos aqui meditando, refletindo a palavra de Deus, o Evangelho de hoje que nós ouvimos, o Evangelho que nos chama a atenção nesse momento em que Jesus se depara com um grupo de pessoas, uma grande multidão, como diz o Evangelho, de pessoas necessitadas, pessoas que estavam passando por necessidades, dificuldades. E qual é a primeira chamada de atenção aqui do Evangelho de hoje para nós? Qual é a postura, a atitude de Jesus diante dessa realidade? É de alguém que se coloca no lugar daquelas pessoas. Alguém que se preocupa, alguém que se interessa por aquelas pessoas. E o Evangelho faz questão de mostrar aqui para nós que a atitude de Jesus leva ele a ter uma atitude de se compadecer, sentir compaixão daquelas pessoas. Não é alguém que olhou e disse: ai, que pena, né? Pois é, vocês estão passando por esse problema, essa situação, mas não posso fazer nada por vocês, né? Não tenho nada para dar para vocês, né? E depois então vocês vejam o que vocês podem fazer. Não. Diz a palavra que Jesus, ele sentiu compaixão, se compadeceu daquelas pessoas. E ao sentir compaixão, na verdade, Jesus, ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Ele não é um sentimento só, mas é um se colocar no lugar daquelas pessoas. E tanto que é verdade que o próprio Evangelho faz questão de mostrar que ele vai provocar também os seus discípulos. Vai também fazer com que os discípulos também se interessem por aquela situação. Então, no primeiro momento, os discípulos estavam como se não fosse problema deles. E Jesus vai chamar a atenção diante de uma provocação que um dos discípulos de Jesus faz, né, dizendo assim: Senhor, está na hora, já é tarde, manda esse povo embora, que senão não vão ter problema aí, vamos ter dificuldade. E aí Jesus vai dizer: não, vocês mesmos vão resolver o problema deles. Vocês mesmos vão providenciar aquilo que eles precisam. E os discípulos, no primeiro momento, querem se esquivar. E Jesus vai dizer: não, é com o que nós temos, é com o que tem aqui, o que cada um trouxe, é com isso que nós vamos resolver esse problema. Então, para mostrar assim para nós, que quando a gente tem boa vontade, não precisa de muito. Às vezes a gente fica olhando, né, ainda hoje, nessa semana saiu uma notícia boa, né, no nosso país, que a OMS colocou uma notícia, né, que o Brasil voltou a sair do mapa da fome. E com certeza não precisa muitas coisas, né? Pequenos gestos, pequenas situações, pequenas decisões,
O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Se aqueles que são responsáveis, como Jesus era, pelas pessoas, se interessassem realmente, se compadecessem, sentissem como Jesus sentiu, com certeza no mundo não haveria fome. Se eu e você também tivéssemos a mesma atitude de Jesus, diante das necessidades dos necessitados, também não haveria necessitado diante de nós. Então, aqui está um ensinamento para nós. Às vezes, a gente acha que precisa de muita coisa, né? De muito dinheiro, muita comida, muitas oportunidades ou possibilidades para a gente poder resolver os problemas. E Jesus resolveu o problema de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Na verdade, não é nada. Não é nada. Não daria nem para alimentar, com certeza, os discípulos de Jesus isso. Mas Jesus, ele convenceu os seus discípulos e hoje também ele quer nos convencer que é com pouco, não com muito que nós temos, mas com pouco que cada um de nós temos, quando colocado em comum, quando dividido, se torna muito, capaz de saciar, sustentar a fome, alimentar, resolver o problema de muitas pessoas, de muitas situações. Então que nós hoje não fiquemos esperando ter muito para fazer alguma coisa, ou ter tudo para fazer alguma coisa, mas que façamos com aquilo que nós temos e com certeza já vamos fazer a diferença. Então que o Senhor nos ajude a termos esta consciência também como cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.